Castigado em Jesus, foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Porque o Senhor é com aquele que anda com Ele e com aquele que está com Ele também. E quando nós olhamos para o capítulo 2, já que está se tratando da cura de um paralítico, nós vemos essa diferença, que há necessário algumas vezes, algumas pessoas com um pouco mais de ousadia na presença do Senhor, para que receba a tua cura, o seu milagre. Então nós entendemos que para nós talvez poderá ser normal, mas tem gente que vai ser necessário de uma maneira um pouco diferente a chamar a atenção de Jesus, e isso nunca vai deixar de ser comum, mas Deus dá a cada um segundo a sua fé, e nós cremos porque andamos com Ele e cremos que Ele é o dono da obra e faz todas as coisas. Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Nós sabemos que quando Jesus o convida, ele está sentado ali no lugar de cobrança, porque ele era um cobrador. Nós vemos que Jesus, ele simplesmente chama, mas a atitude de Jesus em chamar, ela vai trazer alguns benefícios, porque como nós estamos falando de casa, Deus chama cada um, representa cada um conforme aquilo que ele tem em suas mãos. E a Bíblia vai dizer que Mateus, ele vai preparar um banquete, e todas as pessoas, seja ele pecadores, publicanos, vai se assentar nessa mesa. Agora, aqui vai ver algumas coisas, algumas questões em relação a este homem por nome de Mateus, de que ele reconheceu o que Jesus tinha para com ele. Tanto é que ele teve ali um motivo para que fosse então fazer aquele banquete, porque ele tinha encontrado Jesus. Então ele falou: olha, eu tenho um motivo para que todas essas pessoas venham. Então qual foi a primeira coisa? O motivo. Ele tinha um motivo. Que motivo era esse? Ele encontrou um mestre. E a segunda coisa aqui, dentro desse contexto que nós aprendemos, é que ele tinha um caráter um pouco diferente. Por quê? Porque ele se alegrava. Ele não só se alegrava, mas como também ele convidava alguém, ele convidava as pessoas para se alegrar com ele. Então nós vemos um cenário um pouco diferente. É isso que nós temos que entender, que cada casa recebe a Cristo de uma maneira pela qual lhe é plausível. Então Mateus, ele traz este ensinamento a nós. Por quê? Porque ele vai ter o prazer de receber aquelas pessoas. Ele falou que não queria, para ele não era necessário, para ele não fazia lógica ele conhecer o mestre sozinho e não apresentá-lo a outras pessoas. Outras coisas aqui é que ele tinha um propósito. Que propósito era esse? Que alguns provassem da presença de Jesus. Tanto é, como eu disse, algumas casas vai se importar mais com lugares íntimos, vai ter Jesus na casa sempre. Outras casas vai ser necessário um pouco mais de sacrifício, mas outras casas, quando recebe, eles também querem que outros recebam a Jesus. Então nós sabemos que ele quer que prove desta presença. Mateus, ele é um pouco mais profundo ao preparar este banquete, e não se importa, ele simplesmente se alegra com isso. Então desta maneira, algumas casas vão se manifestar de maneiras diferentes, porque Jesus trabalha assim, ele dá a cada um, ele reparte algumas coisas. Glória a Deus. E mediante isso nós vemos um resultado. E qual era o resultado? Aqueles que estavam ali, eles provam a presença de Jesus. E mediante isso, de todas essas informações, nós vemos que ele não só se importa com aquilo que as pessoas estão sentindo ali, mas também com a sua vida espiritual. Porque se fosse qualquer outro homem, a Bíblia não registraria este episódio, mas a Bíblia fala que houve um convite. E quem é convidado em uma festa, é muito comum não convidar. Mas Mateus, ele é um pouco ousado. Olha, eu recebi um Jesus na minha casa, pode vir. Ele prepara o banquete, se assenta publicanos, pecadores, todos aqueles que não eram dignos de estar ali diante dos escribas, diante daqueles que não podiam, porque a Bíblia me ensina, nós vemos que Jesus, ele é julgado por se assentar com pecadores, mas nós vamos ver sim casas que recebem pessoas, e também como também recebe Jesus, mas não se contenta em estar sozinho, não se contenta, porque a graça que nós conhecemos, ela não pode ser em torno de nós somente. Nós temos que entender que o Jesus que nós servimos, ele é aquele Jesus da mesa, mas ele também é aquele Jesus que opera lá fora.
fora. Jesus é aquele que se assenta dentro na mesa, mas ele também é aquele que busca lá fora. Com isso nós sabemos que pode ser que na casa de Pedro era um lugar de intimidade, pode ser que em sua casa o milagre talvez era necessário um pouco mais de sacrifício, mas nós também conhecemos alguns que pela sua bondade, pelo conhecer, por provar o amor de Cristo, ele também convida. É por isso que nós se reunimos aqui nesta noite. Nós recebemos um convite, nós recebemos de Cristo um vinde a mim, como foi lido aqui, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Então nós cremos nessas palavras, mas cada casa vai se comportar de uma maneira. E o que eu quero dizer, em todas as casas nós vamos ver uma coisa em comum: Jesus Cristo. Em todas as casas nós vamos ver outras coisas em comum: Jesus curando. Em todas as casas nós vamos ver mais uma coisa em comum, que é Jesus provando seu amor para com o homem, de que não existe grande, não existe pequeno, não existe aquele feio, bonito, magro, gordo. Ele é o Senhor da casa, independente da casa. Ele está na casa e não tem ninguém que possa impedir, senão eu e senão você. Basta um convite para que nós venha, aleluia, estar presente com o Senhor na casa, porque em todos os lugares da casa Ele é o Senhor que cura, que perdoa. Ele é o Senhor, aleluia, que conduz o paralítico de novo ao seu lar, como a Bíblia, ao seu lar, como a Bíblia mesmo diz: volte para a tua casa, toma a tua cama, vai. Então nós sabemos que Jesus é este, que quando visita lares, Ele tem o milagre, Ele tem a cura. E nesta noite não é diferente. Ele visita o meu coração, Ele visita o seu, Ele visita a minha casa, Ele visita a tua casa. Calma, não se preocupe, o Senhor é um Deus que tem tudo em tuas mãos, o controle não foge. Ele é um Deus que visita o meu lar, visita o teu lar, e nenhum dos teus planos estes podem ser frustrados. Certo é que cada casa tem sua necessidade. Em cada casa há uma necessidade. Mas na casa que Jesus está, o milagre é certo. O ambiente é diferente. Coloquemos-nos de pé. E diante dessa palavra que ouvimos,